Meus amigos, vamos retornar do nosso pequeno intervalo. Estou dando risada como sempre, porque acho que já estou no terceiro ou quarto vídeo, já cheguei na metade, errei, tive que voltar. Agora estou começando novamente, mais tranquilo, mais sereno. Vamos dar sequência. Então, como sempre, as pesquisas nos levam a uma nossa famosa materialização da colinha, né? Essa colinha aqui pode, né? Essa daqui eu posso usar de uma cola, senão não tem jeito. Por que eu falei que serão duas perguntas e vai se alongar? Porque essa pesquisa, principalmente desse capítulo, nos traz a grandes reflexões, a questionamentos, a perguntas que nós teremos que fazer para nós mesmos. Enfim, todos os capítulos trazem reflexão, mas esse eu acho que ele pega muito mais nesse ponto, porque ele mostra a importância de cada um de nós nesse planeta, nesta reencarnação, nesse compromisso que nós assumimos com a espiritualidade. Compromisso este de evoluirmos e evoluirmos o planeta também. Não sabemos se será nessa, na próxima, daqui, quantas encarnações, mas esse planeta passará de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, existe todo um plano, um planejamento reencarnatório feito com cada um de nós. Então, cada um de nós temos uma importância dentro desse projeto. Qual é a importância? Cabe a cada um de nós descobrirmos. Então, vamos dar início para que não fique mais longo e eu tenha que pedir desculpa também no final. Vamos lá? Pergunta 572 nos fala o seguinte: a missão do espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? A conclusão que chegamos pela materialização foi a seguinte: certamente que o espírito tem liberdade de pedir para vir à Terra, como tal ou qual missão, mas nem sempre isto lhe será concedido, porque geralmente nós não sabemos o que pedimos. Às vezes pedimos demais, às vezes pedimos pouco. Enfim, somente as altas esferas conhecem as nossas necessidades e o que melhor nos convém. Sabe aquele negócio? Quando nós estivermos lá fazendo o nosso planejamento, vai chegar alguém dando um palpite, né? Vamos aceitar. Vai chegar alguém, um mentor, um benfeitor, dando um palpitezinho. Se eu fosse você, eu faria assim, assado. Esse palpite será muito bem-vindo, porque eles já têm essa experiência. Eles sabem o que se passa numa reencarnação, as tentações, os desvios que podem acontecer. Eles já passaram por tudo isso. Então, essa ajudinha extra, esse plus adicional a mais, será sempre muito bem-vindo. Voltando aqui, e também sabemos que nem todos os espíritos podem escolher suas missões, como serão suas reencarnações. Mas muitas ainda das vindas aqui são pelo método, infelizmente, de impostos, reencarnações impostas ou reencarnações compulsórias. Isso acontece quando abusamos demais da liberdade que nos é dada. Por isso que na pergunta 551, quando nós estudamos, há umas semanas atrás, quando achamos que o livre-arbítrio é total, temos toda a liberdade, nananina não. Essa liberdade é muito vigiada, principalmente quando você está cometendo algo que está pondo em risco todos que o cercam. Então, a total liberdade que imaginamos, ela vai até a página 1,5 e olhe lá, hein? Os mentores espirituais, encarregados das programações das vidas sucessivas, sabem avaliar, ajudando o candidato em uma escolha proveitosa para que melhore moralmente suas condições espirituais. E dentro dessas pesquisas aqui, um artigo muito interessante, um termo que acabamos de mencionar agora, que é muito utilizado, reencarnações compulsórias. Existe um grande debate sobre isso. Uns acham que não existe, outros defendem. Vamos lá. Então, por isso que eu falei, essas perguntas aqui nos trazem reflexões. Vamos lá. O pessoal, um lado da questão.
Deus não castiga, ou seja, ele não comanda nossas escolhas ou impõe nossas decisões. Com isso, esse grupo conclui que a reencarnação compulsória não existe, é mito. Mas vamos ouvir o outro lado, né? Temos que ouvir os dois lados. E aqui nada mais, nada menos que Joana de Ângeles. E ela fala o seguinte sobre reencarnação compulsória. É aquela em que acolhe o espírito sem prévia concordância dele, e até mesmo sem seu conhecimento. Por sua índole, própria dos espíritos cujo grau de perturbação impede análise clara da situação, ou cujas faltas são tão graves que anulam a liberdade de escolha. É uma imposição feita pela lei divina para atentar aos casos cuja recuperação exige longas expiações. Quando o espírito reencarna e não possui maturidade suficiente para planejar ou mesmo compreender a necessidade de sua reencarnação e para evitar sofrimentos e ou problemas diversos, geralmente causados pela veemente recusa em reencarnar, ele migra de uma reencarnação a outra, sem se dar conta do que acontece. Essa opinião foi de Joana de Ângeles, defendendo o outro lado essa questão, o outro lado dela. E aqui eu fui ao Livro dos Espíritos. Eu voltei, não na pergunta 551 que eu acabei de mencionar, mas na 262A, que eu acho que ela fica mais clara aqui a resposta. A pergunta da 262A era a seguinte: quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência pode ser-lhe imposta pela vontade de Deus, como expiação? A resposta: Deus sabe esperar. Não precipita a expiação. Entretanto, pode impor certa existência a um espírito, quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. E quando vê que nesta existência pode servir para a sua purificação e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação. Qual é a opinião de cada um de vocês? De cada um de nós? Uns defendem que é mito, outros defendem que é verdade. E o peso de quem defende que é verdade, nada mais, nada menos do que Joana de Ângeles. A minha opinião, eu vou usar um exemplo que é muito fácil de compreendermos e de entendermos esse exemplo. Pelo menos para mim o foi. Por isso que eu montei a minha opinião. Quando um filho, um irmão, um pai, um amigo estão com problemas muito graves, e que momentaneamente, por exemplo, ele está desequilibrado e não tem condições de tomar alguma decisão que há necessidade de se tomar naquele momento, que precisa se tomar decisões, principalmente para os que o cercam, não tomaríamos? Estamos com um irmão que momentaneamente está desequilibrado, está fora de si, está sem condições de tomar uma decisão e há necessidade de se tomar uma decisão. Nós vamos fazer o quê? Lavar as mãos? Por mais que possa ser, você não pode se meter na vida da pessoa. Não, realmente. Mas naquele momento, ele está sem condições de tomar uma decisão. É como se ele tivesse interditado. O que nós vamos fazer? Lava as mãos? Da última vez que alguém falou isso, vimos no que deu, né? Eu, por exemplo, eu tomaria a decisão. Pode ser uma decisão dura, principalmente quando nós olharmos para os problemas dos vícios. Uma pessoa está com um vício grave e ela não tem condições, ela está surtada, está desequilibrada, está sem condições de tomar uma decisão e há necessidade de se tomar uma decisão para aqueles que o cercam. Tá? Não estou tomando a decisão tipo, eu vou interná-lo, eu vou fazer isso. Não, mas precisamos resolver alguns problemas ali. Você toma a decisão. E se for o caso de comum acordo com todos, se precisar tomar essa decisão de internar, tomemos essa decisão.
Essa é a minha opinião. E é como se fosse aqui a parte de cima. Deus, ele vê que momentaneamente você está sem condições de ver o que é melhor para você. Erros sucessivos, falhas sucessivas, nos causaram grandes problemas. Vou dar um exemplo que provavelmente ocorrerá isso, não sabemos, né? Quem somos nós para julgar ou falar que isso vai ser dessa forma? Mas podemos citar Hitler. Né? Segundo todos os estudos, ele está isolado e terá 1000 anos até que tenha condições de reencarnar. Está isolado para não sofrer, né, o ataque de todos aqueles espíritos que o odeiam, todos aqueles irmãos que desencarnaram daquela forma. Então ele está isolado. Será que ele vai ter condições de tomar a decisão de como será a sua reencarnação, o seu retorno à Terra ou a outro planeta qualquer? Será que não será imposta? Não sabemos. Isso faz parte dos desígnios de Deus. Mas dentro disso, eu digo, eu prefiro errar tentando do que errar por omissão. Enfim, cada um de nós vai ter uma opinião. Cada um de vocês formará uma opinião. Existe ou não existe a reencarnação compulsória? Será que podemos ou não tomar a decisão? Fica a cargo de cada um. Vejam bem, esse é meu ponto de vista, tá? Então, por isso que o espaço sempre estará aberto após as vibrações da nossa Magneide, para que cada um possa fazer o seu comentário. Vamos lá, segue o jogo. E essa pergunta nos fala também de missão, né? Hoje, devido à pandemia, podemos citar como missão a medicina. E um mentor manda esta interessante mensagem. Dá uma olhada. A medicina da Terra carrega um peso nos ombros de enfermidades sem contas, que não são debeladas pelos métodos de cura. Quanto mais aprimorar as linhas de curar, mais desafios surgem, exigindo dela certamente um retorno aos caminhos da natureza. Enquanto há tempo, pois a Mãe Terra tem todos os recursos para ajudar aos homens que se encontram em busca do equilíbrio espiritual. Coloquei essa mensagem por achar que ela reflete muito o estado que nós estamos passando, o estado que passa o planeta nesse momento, e mostra que tudo é um ciclo, né? Eu falo, tudo gira, gira e volta. Imaginemos que no passado o acesso à medicina era custoso e difícil de ter, principalmente nos rincões aí do planeta. E buscava-se ajuda onde? Da natureza. Hoje, esse caso é mais fácil de termos acesso à medicina. E mesmo assim, muitas vezes o nosso socorro vem da Mãe Natureza. Acabo imaginando que a vida é cíclica, pois não conseguimos aprender as lições, aí voltamos ao mesmo ponto, ao ponto de partida, mas com uma nova chance, uma nova rodada de oportunidades. Mas não é? Gira, gira, gira. Lá no passado, o recurso era só da natureza. Chás, ervas, casca de árvores, enfim. A medicina estava ao alcance de todos na Terra. Os médicos, hospitais, muitos casos era dificílimo o acesso. Se hoje já é, você imagina 100, 200 anos atrás, 500 anos atrás, né? E a medicina vai aonde hoje? Gasta todos os seus recursos, toda a sua qualificação, todo o ensino que obtiveram, as descobertas. Não conseguindo, onde vai? Volta para a Mãe Natureza. Então é cíclico, tudo vai e volta. E como eu falo aqui, vai e volta por quê? Porque ainda não aprendemos, então retorna tudo ao mesmo ponto, mas com uma nova rodada de oportunidades, né? É bem bacana, é bem interessante. E eles nos lembram o seguinte: mas não se pode esquecer Jesus, jamais. Somente ele pode, pelos poderes que Deus lhe confiou, pelos canais da natureza pura, despertar os espíritos para a luz da santidade.
em rumos para a moralidade. Ninguém pode enganar a Deus, pois Ele está em toda parte, registrando tudo o que se passa e canalizando as leis para onde achar mais conveniente, sendo as duas leis principais dele, justiça e amor. Muito bonito. E voltando à pergunta inicial, não quer dizer que o espírito não deva pedir. Ele pode. Entretanto, é aconselhado entender a vontade de Deus e pedir a reencarnação como uma missão, ou no popular, com um fardo que possamos carregá-lo. Na sua misericórdia, ele nos concede o que podemos aguentar. Pois no nosso dia a dia, quando não conseguimos executar uma tarefa, não ficamos chateados, não ficamos decepcionados. Temos uma tarefa para executar no trabalho. Pô, deu tudo errado, não deu certo naquele dia. Você foi fazer um bolo, desandou, cresceu demais, caiu no fogão, queimou. Foi uma decepção. Não ficamos chateados? Então, para isso não acontecer com o nosso planejamento reencarnatório, ele concede o que os nossos ombros suportam. Depois, na próxima encarnação, teremos um pouco mais, e assim por diante, até conseguimos compreender que tudo tem o seu tempo e a hora exata. Lembremos-nos sempre, toda subida requer esforço e dor, sacrifício e lágrimas. Nada vai ser fácil. As dificuldades em reencarnar, na época ainda que atravessamos, são muitas. No entanto, onde estivermos, seja na carne ou fora dela, façamos sempre o bem, sem olhar a quem. Olhem que bela dica. Oremos do modo como Jesus nos ensinou, que o desespero desaparecerá e alegremo-nos onde nos encontrarmos, porque onde nascer o amor, aí é que está o céu, é aí que estão Deus e Cristo. Obviamente, mensagem de um mentor. A pergunta 573 e última da noite, ela nos fala o seguinte: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Opa, quase acontece um acidente. Vamos lá. A materialização nos falou o seguinte. Mas que perguntinha mais interessante, né? Já paramos para pensar qual o nosso papel no planeta? Na vida de alguém? Essa pergunta engloba tudo o que estamos estudando nesse capítulo, pois todos temos o nosso papel. Somos atores e como principal papel na peça da reencarnação, segue o jogo, né? Sem falatório e sem reclamar. Eu acho que todos nós temos o nosso papel. E se a vida for uma peça teatral, chamemos ela a reencarnação. A nossa missão consiste em ajudar, quando encarnados, o progresso da Terra, o nosso e dos nossos companheiros de jornada. Não temos que ser egoísta, não. Se nós crescermos, todos que estão ao nosso lado têm que crescer junto, para acordarmos para seus valores morais e espirituais. E com isso, atingiremos a nossa reforma íntima. E devemos sempre colocar em prática a nossa missão. Não é verdade? E não só falar para inglês ver. Mãos à obra, né? Vamos agora aqui fazer uma curiosidade. Alguém sabe de onde veio a expressão só para inglês ver? É bem interessante. A expressão só para inglês ver surgiu em 1831. Havia uma pressão muito grande naquele período para acabar com a escravidão no mundo. Os ingleses, principalmente, queriam eliminar a escravidão em todo o planeta. Dizem que era apenas por interesse econômico. Foi o que eu apurei. Mas segue o jogo. Então, em novembro de 1831, se promulgou uma lei aqui no Brasil que os navios negreiros que chegassem ao Brasil
os escravos seriam libertos. Alguma coincidência com hoje em dia? No que segue? Mas as leis eram oficializadas, mas não eram cumpridas. Nas ruas se falava que a lei não seria cumprida, teria começado a circular. Vejam só, na Câmara dos Deputados, nas casas e nas ruas, o comentário de que o ministro Feijó fizeram uma lei só para inglês ver. Interessante, né? Agora vamos na sequência. Apenas essa curiosidade é para lembrar que nas leis de Deus não tem esse jeitinho. Só para lembrarmos, tá? Não dá para dar um perdido, como dizem, ou passar um pano. Eu trouxe essa curiosidade sobre só para inglês ver, que era o famoso jeitinho que já se dava, mas para lembrar cada um de nós que nas leis de Deus não tem jeitinho, não. Não dá para passar o pano, não dá para esconder. Não, ali, meu amigo, é o que está escrito. Assinou? Lê direitinho que você vai cumprir, assina aí, para depois falar que você não sabia. Poderia dizer que o mentor aqui pegou pesado, agora no próximo comentário dele. A dos espíritos mais elevados é descer ao mundo para ajudar os ignorantes, estes que vos fala, as crianças espirituais, como outros preferem nos chamar. Os mestres se posicionam em muitos lugares e, ao mesmo tempo em que ensinam, aprendem. É por isso que têm grande interesse em ajudar. Eles começam por ânsia de aprender e, depois que o amor invade seus corações, passa a ensinar por ele e com eles nos sentimentos. Então, é só para nos situarmos também, né? Aqui pegou pesado, né? Essa é para eliminar qualquer tipo de dúvida quanto à missão de cada um de nós. Os que cultivam o solo não têm menos valor dos que os que ensinam. Tudo depende do modo pelo qual desempenham sua tarefa. A missão de governar é a mesma de obedecer. O que qualifica a alma é, pois, o tamanho da compreensão que se irradia das suas qualidades morais em ação. O dinheiro não impede o benfeitor de subir mais uma escala evolutiva. O ouro não fala e não pensa. Passando os olhos na história universal, lendo a vida dos grandes homens, temos exemplos daqueles que usaram o dinheiro para maiores e melhores benefícios coletivos. Igualmente, a falta dele não impede o missionário com Jesus de realizar grandes coisas. E disto temos também muitos exemplos nobres. Isso aqui é um tremendo puxão de orelha e uma verdade, cada um de nós. Não é porque temos uma posição inferior ou uma posição superior, todos temos as nossas responsabilidades. Todos temos que fazer as nossas tarefas da melhor forma possível. Todos temos a obrigação de aproveitar esse plano reencarnatório, aproveitar a nossa reencarnação. Afinal de contas, ela é mais uma oportunidade dada por Deus. Não é verdade? Podemos afirmar com certeza, tudo nos mostra para ser útil. Volta a rebobina. Podemos afirmar com certeza, tudo nos mostra para ser útil, para ajudarmos. Não precisamos ser dotados de elevada inteligência. E nem é preciso ser doutor. E nem ter belas palavras. Galera, a vida nos mostra essa realidade dia a dia. Precisamos ter coração puro, boa vontade. Tudo dependerá da nossa maturidade espiritual, da forma que estamos conduzindo a nossa reencarnação. E aqui esse trechinho achei bem bacana. O que seria dos benfeitores se não houvesse os necessitados em aprender? O que seria de nós se não tivéssemos ao nosso lado os espíritos sábios que precisam ensinar? Miramês. A sabedoria dele é ímpar. Se o anjo mentor se encontra no seu ápice, se um anjo se encontra no seu ápice, na evolução, suas raízes se encontram na base. Essa base começou aqui no plano físico, para todos. Não tem privilégios, meus amigos. Todos nós teremos que passar dificuldades,
algumas maiores, algumas menores, mas todos teremos. Faz parte do nosso processo evolutivo. Só assim conseguiremos evoluir. Concluímos então que as missões são diversas, mas no fundo somente fazemos a vontade de Deus, que nada criou para morrer. Eis o motivo da reencarnação. Meus amigos, ficou um pouquinho longo, peço 1000 desculpas a vocês, mas eu quis trazer essa reflexão, principalmente da reencarnação imposta ou compulsória, para ver a opinião de cada um de nós, para tentarmos formar uma opinião, que é a mesma da situação quando precisamos tomar a decisão que pode interferir, se não for tomada, na vida de muitos. Somos obrigados. Então fica aí o espaço após as vibrações da Magneide, para que cada um possa postar a sua opinião, fazer a sua reflexão. Meus amigos, chegamos ao fim de mais uma jornada, graças ao bom Deus. Então, foi um prazer inenarrável receber cada um de vocês em meu lar. Agradeço essa oportunidade bendita de vocês me deixarem entrar ao lar de cada um de vocês. Deixo um grande abraço. Ainda não podemos nos encontrar, mas logo, logo, todo mundo já tomou a segunda dose. Quiçá conseguiremos essa nova cepa, será menos prejudicial, vamos assim imaginar, né? Que traga menos problemas a todos. E aí poderemos nos dar um grande abraço de forma não virtual e sim presencial. Então, eu agradeço essa oportunidade de todos estarmos reunidos novamente. Então, um beijo no coração de todos, uma excelente semana, fiquem com Deus, até a próxima semana. Obrigado pela paciência, fiquem com Deus.